Então, eu queria pensar com os irmãos no que Jesus está falando, o que Ele está querendo ensinar, o que nós podemos tirar de lições. Lucas capítulo 13, versículo 22. Está escrito assim: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater na porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo, ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes a Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. É uma resposta que Jesus dá a alguém que o questiona acerca da salvação. Então nós vamos pensar um pouco por que Jesus está dizendo essas coisas. Vamos orar por mais um momento. Querido Senhor, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração, e agora pedindo que o Teu Espírito Santo supra todas as minhas carências intelectuais. Pai, que o Senhor assuma o seu lugar deste altar e fale ao coração da Tua igreja, abra o nosso entendimento, que essa mensagem ela venha causar impactos, não somente na vida dos irmãos que aqui estão, mas também naqueles que acompanham essa pregação pela internet, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria para assimilarmos tudo aquilo que precisamos entender através dessa mensagem. Que o Senhor receba a glória para si, seja exaltado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por gentileza. Meus irmãos, Lucas, ele narra nessa ocasião em que Jesus está indo para Jerusalém, uma interrogação feita por alguém que gostaria de saber acerca do assunto em que Jesus mais falava. Aliás, o seu maior propósito, segundo Mateus 1:21, é justamente salvar os homens dos seus pecados. E é comum nós olharmos para as páginas do Novo Testamento e repararmos a preocupação do Senhor em levar a mensagem aos perdidos, em abrir o entendimento de pessoas. Quando você lê Lucas capítulo 19, versículo 10, ele mesmo vai dizer que ele veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. E isso despertava a curiosidade de muitas pessoas. É importante nós lembrarmos que entre as multidões que o acompanhavam estavam os discípulos, mas estavam também aqueles homens que se sentiam autoridade, que eram os escritores da lei, os homens que lecionavam na sinagoga, e que, portanto, eram bem vistos pela sociedade por causa daquele comportamento religioso. E um destes vai perguntar a Jesus: são muitos? São poucos? Quantos? Quem são os que se salvam? Então Jesus Cristo, irmãos, ele dá uma resposta que na verdade é uma sugestão. Acompanhe o que está escrito no versículo de número 24.
ele diz assim: porfiai. O que é porfiar? É lutar, disputar, se esforçar. Você sabe que a salvação é de graça. A salvação não é mérito humano. Nós não a conquistamos por esforços. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie, é um dom de Deus. Ninguém é salvo por merecimento, porque por merecimento só poderíamos receber a condenação. A graça é o favor que nós não merecemos. Nós somos salvos pela obra de Jesus Cristo. Agora, uma vez que somos salvos, uma vez que somos impactados por essa graça, veio luz na nossa mente, Ele nos conscientizou que o pecado é um insulto contra Deus. Ele abriu nosso entendimento a ponto de compreendermos que o salário, a recompensa do pecado é a morte, e que, portanto, o pecado nos afasta de Deus. Uma vez que nós somos alcançados pela graça de Deus, então a nossa vida passa a ter não somente um outro destino, mas também outros planos, outros propósitos, uma outra direção que a Bíblia chama de conversão. Passamos a vida sem Deus no mundo, guiados pelas nossas intenções, fazendo os nossos planos, os nossos projetos, mas aí vem o Senhor e nos resgata, nos transforma, nos perdoa, nos faz nascer de novo, nos dá a mente de Cristo, muda a nossa maneira de enxergar o mundo. Mas para quê? Para que a partir de então, a nossa vida não seja mais vivida para nós mesmos. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, ele diz: Ele morreu por todos, para que todos os que vivem, não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em Gálatas 2, versículo 20, Paulo diz assim: eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, uma vez que eu fui impactado por essa graça, uma vez que eu fui alcançado pela obra redentora de Jesus Cristo, então Deus está na minha vida, e tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu planejo, tudo que eu vivo, tem o propósito de glorificá-lo. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo escreveu: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então perceba, esse metamorfos, essa transformação tem um propósito. Jesus vai dizer para os discípulos: vocês são luz do mundo, vocês são sal da terra, a luz de vocês precisam resplandecer no mundo, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A questão, meus irmãos, é que isso não é fácil. A questão é que o mundo não tem essa mentalidade, o mundo não tem entendimento. 1 Coríntios 1,18 diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então entenda, uma vez que nós fomos salvos, então nós temos a nossa mentalidade que estamos numa guerra, uma luta, pois apesar de sermos salvos, nós continuamos habitando na mesma natureza corrompida. Nós continuamos habitando no corpo que naturalmente nos empurra para o pecado. Nós continuamos numa natureza que sofre com as consequências do pecado original.
e que luta contra o nosso espírito, como Paulo escreveu, a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Então, enquanto no espírito nós queremos Deus, nós queremos fé, nós queremos vida santa, nós queremos consagração, a carne nos estimula, nos instiga, a carne quer aquilo que a satisfaz. E o que Jesus diz no versículo de número 24 é: lutai, disputai, esforcem-se por entrar pela porta estreita, por esse caminho difícil, por esse caminho apertado. Aí ele diz: porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então entenda, a mensagem de Jesus Cristo, quando lá no Monte das Oliveiras ele começa a instruir os seus discípulos, e ele começa a mostrar que os impactos do Evangelho na vida humana tem como propósito justamente confrontar aquilo que mais faz mal ao ser humano: o seu ego, o seu orgulho, as suas vaidades. Jesus vai ensinar que aquele que quer ser o seu seguidor precisa crucificar as suas paixões. Volta aqui para o capítulo 9 de Lucas. Lucas capítulo 9. E veja o que está escrito no versículo de número 23. Diz assim, Lucas 9, 23. E dizia a alguns, está escrito isso aí? E dizia aos discípulos, está escrito isso aí? E dizia aos líderes da igreja, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Então Jesus, ele está querendo ensinar que o amor a Ele, a dedicação a Ele, a devoção, a fé, a incessante busca, a relação de intimidade aos olhos do mundo, é como se a pessoa estivesse perdendo a sua vida. Por isso que as pessoas dizem assim: olha, você não sai da igreja, você não curte, não vai para lugar nenhum, você não sai, não bebe, não fuma, você não faz nada, porque a pessoa tem uma vida consagrada ao Senhor. Jesus está dizendo: olha, aquele que quer ser o meu seguidor precisa aprender a dizer não para as suas vontades, carregar todo domingo, toda quarta, toda sexta, não, todos os dias, a sua cruz e me seguir. Qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Qualquer que perder a sua vida por amor de mim. Como assim? Aquele que abandonar os vícios, os maus hábitos, aquilo que para o mundo é normal, por amor de mim. Olha, o meu Senhor não gosta, eu sei que isso é um insulto contra Deus, eu sei que isso vai me levar à morte, eu sei que isso vai provocar uma ira, eu não faço, eu perco esse hábito, eu não quero ser como todo mundo, porque eu vivo para Deus. Agora entenda, o que Jesus quer conscientizar-nos lá no capítulo de número 13, versículo 24, é que isso requer esforços. É uma luta incessante, é uma contenda entre carne e espírito que vai durar até o nosso último dia de vida na terra. E é essa recomendação que Jesus dá para aquele que pergunta se são poucos os que serão salvos. Olha, porfiai, lutai, se esforcem, dediquem-se pela porta estreita, pelo caminho difícil. Em outras palavras, Jesus está querendo ensinar que a vida com Deus não é fácil.
Jesus está querendo ensinar que a vida com o Senhor, ela requer escolhas, renúncias, consagração. Quem quiser vir após mim, diz o Mestre, negue-se a si mesmo, diz não para as suas vontades, para as suas vaidades, tome todos os dias a sua cruz e siga-me. Quando Jesus, ele parte para a conclusão do seu mais conhecido discurso no Monte das Oliveiras, depois de ter falado das bem-aventuranças, depois de ter falado do real sentido da lei, Jesus, lá no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, eu quero que você volte algumas páginas aí, versículo de número 13, está escrito assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Perceba que, em outras palavras, segundo os relatos de Mateus, Jesus está falando das mesmas coisas, só que agora com mais detalhes. Jesus apresenta aqui dois caminhos, e cada um leva a um destino diferente. Ele diz que há um caminho que é largo, que é espaçoso, que é o caminho que conduz à perdição. E nesse caminho, muitos encontram, é o caminho da maioria. Por que muitos encontram? Porque não tem regras. É o caminho dos prazeres, é o caminho da diversão, da vida desregrada. Essa porta é atraente, convidativa. Essa porta é uma porta que chama a sua atenção a ponto de pessoas se aglomerarem para trilhar esses caminhos. É o caminho da fama, é a porta que dá acesso ao poder, que dá àquele que entra por ela a sensação de alegria, de felicidade, de realização pessoal. É aquela pessoa que encontra a felicidade nas amizades, no dinheiro, nas relações ilícitas, e que se acha feliz, se sente feliz, entende que está bem. O problema é que esse caminho, como diz Provérbios 16 e 25, há caminhos para o homem que parecem direito, mas que no fim são caminhos de morte. Como é que você consegue identificar isso nos dias de hoje? As redes sociais mostram. Quem são as pessoas que aos olhos da sociedade são felizes? Aquelas que tiram fotos com copos de cachaça na mão, ao cercado de pessoas imorais, indecentes, e que fazem questão de mostrar, de registrar aquele momento, porque acreditam estar vivendo uma verdadeira felicidade. Então ele acredita que por ter conquistado o diploma, por ter alcançado a aprovação, por ter muitos seguidores, por ter uma conta bancária abençoada, ela acredita ter encontrado a felicidade nessas coisas. É a porta da imoralidade, da sensualidade, das drogas, da libertinagem. Jesus disse que muitos entram por esse caminho porque ele é espaçoso. O problema é a consequência, irmãos. Porque Jesus deixou bem claro, em muitos dos seus sermões, Mateus 13, 22, ele diz que os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas,
sufocam a palavra de Deus, ela fica infrutífera. Jesus, ou melhor, o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo de número 2, ele vai dizer que ninguém que serve a Deus se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o chamou. Então perceba, estes que trilham esse caminho espaçoso, atraente, que aparentemente leva à felicidade, na verdade, estão caminhando a passos largos para a condenação. E deixa eu mostrar uma coisa importante para você. Deixa essa página marcada, porque nós vamos voltar aqui. Eu quero que você vá comigo lá para Apocalipse capítulo 21, porque observe que a palavra de Deus mostra bem claro como é esse caminho. Quem são as pessoas que entram por essa porta, por esse caminho espaçoso? Por que todo mundo alcança facilmente este caminho? Apocalipse capítulo 1, versículo de número, ou melhor, Apocalipse 21, versículo 8. Está escrito assim: vamos ver o 7. Apocalipse 21, 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, quem são os tímidos aqui? Em algumas traduções está escrito covardes. Quem são estes? Aquelas pessoas que são simpatizantes do Evangelho, que muitas vezes ouvem a pregação e até creem. Aquelas pessoas que sabem que estão sendo convidadas pelo dono do reino para servi-lo, mas ciente de que aquela decisão é urgente e deve ser tomada de maneira imediata, ela posterga a decisão. Ela diz assim: ô pastor, olha, obrigado, viu? Mas Deus ainda não tocou. Mas quando Deus tocar, aí eu venho. Sabe, pastor, eu queria muito me batizar, mas, sabe, ainda não é a hora, porque o Senhor ainda não falou comigo. Então, ela encontra subterfúgios para não assumir um compromisso que o Evangelho requer. Todo mundo entendeu isso aqui? O marido traz a esposa na igreja, e aí num dia ele sentou ali e começou a ouvir a pregação, achou interessante, e ele foi convidado: irmão, deixa eu fazer uma oração por você, olha, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, e ele sabe que para assumir esse compromisso, algumas coisas que fazem parte dos seus hábitos teriam que ser deixadas de lado. Então ele pensa: olha, numa outra hora, num outro momento, não, o ano que vem, certeza. Ele é covarde. A Bíblia chama de tímidos. Observe: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Então, o tímido, o incrédulo, o depravado, o homicida, o fornicador, o feiticeiro, o idólatra, o mentiroso, esses são aqueles que nós encontramos facilmente. É a maioria. É o caminho largo, espaçoso. Você quer ver uma coisa? Volta aqui algumas páginas aí para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Está escrito assim, no versículo de número 9: não sabeis que os injustos... Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem são os injustos? Aqueles que não foram justificados. Porque entenda, todos nós, como diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
Ou seja, eu acreditei na mensagem, eu compreendi o seu sacrifício, eu entendi que ele morreu pelos meus pecados, eu confessei os meus pecados, luto contra ele, porque eu sei que ele foi julgado em meu lugar, e a sua condenação, o seu martírio, me justificou. Aqui ele fala dos injustos, aqueles que não creem. Olha só, verso 10: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então perceba, tanto Apocalipse 21:8 quanto 1 Coríntios 6:9, há uma relação de pecados associados que fazem parte dos hábitos, do costume, do estilo de vida daqueles que trilham o caminho largo, o caminho espaçoso, que é o caminho que conduz à perdição, o caminho que conduz à condenação. Agora preste atenção nisso. A preocupação de Jesus ao ensinar era justamente despertar a consciência dos seus ouvintes. Nós começamos a mensagem dizendo que a orientação que o Senhor dá é para que haja esforços, luta, empenho. Para quê? Para que o homem trilhe o caminho de porta estreita. Porque se não for assim, o caminho só resta o caminho de porta larga. Quando nós olhamos novamente para o Monte das Oliveiras, agora no sermão escatológico, Jesus faz questão de mostrar o problema de servir a Deus de qualquer jeito. Você deve se lembrar que quando ele conta a parábola das 10 virgens, ele mostra o lado prudente e o lado imprudente. 5 das virgens tinham azeite consigo. As outras 5 eram nécias e não tinham azeite consigo. O noivo vem. As prudentes entraram nas bodas. E as nécias ficaram de fora. Perceba que a resposta que Jesus dá àquele que o questiona em Lucas 13, mostra justamente que muitos vão querer entrar, mas não vão conseguir. Eu quero mostrar para você lá no sermão escatológico, Mateus capítulo 24, que Jesus por várias vezes alertou não somente os discípulos, mas os próprios religiosos que ali estavam. Ele conta na parábola dos 2 servos, que está registrada no capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, que um dos servos era prudente, e na ausência do seu senhor, ele viveu exatamente como o Senhor queria que ele vivesse, trabalhando, servindo, enquanto um outro servo, ele começou a pensar: olha, meu senhor vai demorar para voltar, já se passaram muito tempo e ele não vem. Então o que esse homem vai fazer? Ele vai começar a maltratar pessoas, a comer, a beber com os beberrões, até que num dia em que ele não esperava, o seu senhor volta. Eu preciso que você entenda que esse sermão escatológico, Jesus está, desde os primeiros versículos do capítulo 24, falando aos seus discípulos, acerca dos sinais que antecedem a sua vinda. E ele conta, partindo para a conclusão deste sermão, essas ilustrações, essas parábolas. Mateus 24, versículo 45, diz assim, ó: quem é, pois, o servo fiel? O que quer dizer fiel? Segundo o dicionário, fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obriga. O fiel cumpre a sua obrigação.
Então, veja só, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Então ele mostra que o servo fiel vai ser bem sucedido quando o Senhor vier, receberá sua recompensa, cumpriu com seus deveres, com as suas obrigações. Qual é a função de servo? O que significa servir? Exercer funções de criado. Servir significa satisfazer a vontade. Por um acaso, alguém aqui é servo de Deus? Sim ou não? Sim. Então, nosso dever como servos, qual é? Satisfazer a vontade do nosso Senhor. É isso que Ele espera de mim e de você. Que a nossa vida, seja ela no trabalho, na igreja, nas relações sociais, na família, seja sempre satisfazer a sua vontade. Agora observe. Qual é a consequência na vida do servo fiel? Verso 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Recompensa. Agora olha o versículo 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá. Ou seja, já esperei até agora, ele não voltou ainda, ele vai demorar. Então veja o versículo 49. E começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo, num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aquele servo infiel, por achar que o Senhor tardaria em voltar, ele começa a beber, começa a participar de banquetes imorais, começa a maltratar pessoas. E então o Senhor veio num dia e numa ocasião, numa hora em que ele não esperava. Qual foi a consequência? Separá-lo-á, destinará a sua parte com os hipócritas. Olha como é que Jesus conclui essa parábola. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Guarda isso. Em seguida Jesus conta a parábola das 10 virgens e depois a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, o Senhor vai fazer uma viagem. E ele dá 5 talentos a um, 2 talentos a outro, e a um terceiro ele dá 1 talento. O que receberá 5, porfiou, lutou, trabalhou, granjeou, e conseguiu outros 5 talentos. O que receberá 2 fez o mesmo, trabalhou, se esforçou, porfiou, lutou, e conseguiu outros 2. Porém, o que recebeu 1 talento, ele começou a pensar, olha, como eu sei que o meu Senhor é exigente, eu não vou trabalhar não, eu vou esconder esse talento, e quando ele vier, eu dou a ele o que lhe pertence. Versículo 24, Mateus 25, verso 24, diz assim: mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que eu ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Agora a consequência, verso 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores.
ali haverá o quê? Pranto e ranger de dentes. Você percebeu? Ele conclui as 3 parábolas da mesma maneira. E se você observar a continuidade do discurso, Jesus, ele fala aqui no versículo de número 32, acompanha aí. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E as ovelhas, você olhar a sequência do texto, Jesus vai dizer: olha, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu estive preso e vocês me visitaram, eu estive nu e vocês me vestiram, eu era forasteiro e vocês me acolheram. E aí eles vão perguntar: mas quando fizeram essas coisas? Quando nós fizemos isso, Senhor? Quando nós estivemos com fome? Aí Jesus vai dizer: olha, quando vocês fazem este bem a um dos pequeninos, é a mim que vocês fazem. Agora, e os bodes que vão ser colocados à esquerda? Versículo 41, diz assim, ó: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então presta atenção, neste sermão escatológico, Jesus, depois de ter falado todos os sinais que serviriam como indícios da sua vinda, ele começa a mostrar que haverá um destino diferente para os fiéis e para os infiéis, para as ovelhas e para os bodes, para os prudentes e para os nécios. E para os que são imprudentes, nécios, bodes, ele fala da condenação. Ele fala do fogo do inferno. E eu estou dizendo tudo isso para você só para voltar lá no contexto onde nós iniciamos a mensagem. Porque Jesus ali está respondendo uma pergunta acerca da salvação. Eu peço que você volte para Lucas 13, porque agora nós vamos elucidar, com base nas informações que já temos em mente, por que Jesus está dizendo isso. Senhor, são poucos os que se salvam? Porfiai por entrar pela porta estreita. Em outras palavras, não viva mais para você, viva para Deus. Em outras palavras, negue a sua vontade e viva a vontade de Deus na sua vida. Em outras palavras, não entre pelo caminho largo, não entre pelo caminho espaçoso, não entre pelo caminho da libertinagem. Este caminho muitos entram, mas é o caminho que leva à perdição, é o estreito que vocês têm que lutar. Por isso que eu digo a você, irmãos, a vida com Deus não é fácil. Agora, você sabe qual que é a grande questão desse texto? É que aqueles que questionam Jesus acerca da salvação são pessoas que vivem em porta larga, em caminho espaçoso, que não negam a sua vontade, que não estão preocupados com um caminho de obstáculo, difícil de passar, mas que vivem uma vida desregrada, como se Deus não existisse. São pessoas que não têm temor. Onde essas pessoas estão? Na igreja, perguntando a Jesus acerca da salvação. Então observe que Jesus vai dizer, versículo 24 de Lucas 13: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Agora, por que não poderão? Porque tentarão entrar, mas não será possível. Então Jesus conta uma ilustração a seguir. Olha o versículo 25: quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Ou seja, um desconhecido está querendo entrar. Um desconhecido está batendo a porta. Alguém que eu não conheço quer entrar. E aqui vai entrar, irmãos,
o grande engano da religião. Porque a religião não salva, Jesus salva. Há um dito popular que diz que muitos caminhos levam o homem a Deus, mas é mentira. A Bíblia diz em Atos 4,12: em nenhum outro há salvação, nenhum nome é dado entre os homens pelos quais devamos ser salvos, só Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Agora perceba, que alguém está querendo entrar, mas não pode. Aí Jesus vai dizer: eu não sei de onde vós sois. Você lembra como é chocante Mateus capítulo 7, versículo 1, quando Jesus diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas, nós expulsamos demônios. Jesus diz: nem todos. Aí ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Olha o versículo de número 26. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ou seja, olha, nós escutamos o seu sermão, aprendemos contigo, aquela pregação lá, lembra, foi uma bênção. Olha como aquilo ali foi muito bom para nós compreendemos o teu ensino. Olha, nós temos comido e bebido na sua presença, participamos dos banquetes da congregação, participamos da ceia. Olha, nós estamos ali, unidos aos irmãos. Aí ele vai dizer, no versículo de número 27, e ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Agora, imagine a cena, desenhe isso na sua mente. Alguém dizendo: mas Senhor, como é que você não sabe quem eu sou? Eu estava lá, eu era pastor, eu pregava, eu era um obreiro, eu cantava, eu evangelizei nos presídios, eu evangelizei nas praças, eu falei do seu amor, eu orei por pessoas que foram curadas. Como o Senhor não me conhece? Não sei quem você é, não te conheço, não sei de onde você vem. Agora, por que ele está dizendo isso? Olha a sequência do texto, versículo 27. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é o pecado cometido de forma consciente. A iniquidade é aquele pecado que muitas vezes é resultado de um acidente, de um vacilo, que tornou a repetir-se, e que aconteceu de novo, e de repente virou um hobby, daqui a pouco vira um vício. E conscientemente, sabendo que precisa de uma mudança radical, de uma renúncia, a pessoa não somente passa a conviver com aquele erro, como não aceita ser repreendido. Aquilo já faz parte da sua vida. São os pecados de estimação, aqueles que não são confessados, em que a pessoa procura na Bíblia versículos que justifiquem os seus erros. Aquele pecado deixou de insultar a Deus na sua mentalidade. Ele encontrou uma maneira de conviver com aquilo. Só tem um problema, irmãos. Só tem um problema. Qual? Isaías 59:2 diz que a iniquidade separa o homem de Deus. Eu cito sempre o Salmo 66, porque no verso 18 ele diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então a pessoa pode estar aqui, cumprindo com toda a liturgia, participando de todas as atividades da congregação, comendo e bebendo, ouvindo todos os ensinamentos, mas ela pode estar distante de Deus por não abandonar o seu pecado, por não porfiar pela porta estreita, por não lutar para ter uma vida de santidade. Meu irmão, o que eu estou dizendo para você é um alerta. Nós podemos
impressionar pessoas com a maneira de falar, se vestir, com a postura que temos, mas Deus conhece você em todos os lugares onde você está. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe como você age no trabalho, Ele sabe como é a sua relação com a família, com a vizinhança, com os amigos de trabalho. Ele sabe o que acontece no apagar das luzes. E tudo isso que você está ouvindo precisa te alertar, porque não faz sentido o Senhor Jesus ensinar tantas coisas acerca de renúncia, e a porta está aberta para todos. Muitos procurarão entrar, mas não poderão. Por quê, pastor? Por causa da iniquidade. A iniquidade causa uma ruptura, uma separação, uma divisão. E eu estou dizendo isso a você porque o Senhor está te convidando ao arrependimento. Ainda dá tempo. O que o Senhor quer, irmãos, nessa hora, é que você pare e pensa naquilo que para você é uma coisa simples. Porque, infelizmente, irmãos, os erros escandalosos são aqueles que causam grandes impactos. Mas não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que há pecado P, há pecado M, há pecado G, GG e extra G. Pecado é pecado. Então Ele sabe. E a mensagem do Evangelho é justamente um convite para abandonar a hipocrisia. Então Jesus está falando de pessoas que estavam ali, comendo e bebendo, ouvindo os seus ensinamentos, mas estavam separadas de Deus por causa da iniquidade. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Aí no verso 28 ele diz: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Mas lançados fora, por quê? Por causa da iniquidade. Meu irmão, nós precisamos urgentemente nos avaliarmos todos os dias. Você quer ver uma coisa? Vai comigo lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo capítulo 2. Qual foi a resposta que o Senhor deu para aqueles que queriam entrar? Eu não sei de onde vocês são, não conheço vocês, mas Senhor, a gente ouviu o seu ensinamento, Senhor, olha, nós estávamos ali comendo e bebendo juntinho, eu estava do seu lado, mas eu não sei quem vocês são. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 19, diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que são seus. Isso para você é bom ou ruim? O Senhor conhece os que são seus. Se você é de Deus, Deus te conhece. Ele sabe o que você fala, o que você pensa, o que você vê, o que você deseja. Aí observe: e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aparte-se da iniquidade. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra de Gênesis a Apocalipse um convite do Deus Supremo ao pecador a que ele venha ao arrependimento. Provérbios 28:13 eu cito sempre, diz assim, o que encobre a sua transgressão nunca prosperará,
O que é encobrir uma transgressão? É pecar, e pecar, viver no pecado, praticar o pecado, permanecer em iniquidade, e viver como se aquilo não fosse um problema, e aquilo fica encoberto. O que encobre nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Primeira carta de João, capítulo 1, no versículo 9, está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Numa reunião como essa, onde nós vamos comer e beber, depois de ouvir um ensinamento tão precioso como esse, o Senhor não quer que pessoas sujas entram num lugar como esse pedindo progresso e prosperidade, mas que a pessoa diz: Senhor, limpa-me. Porque, irmãos, o sangue de Jesus Cristo foi derramado para perdão dos nossos pecados. Eu digo a você, qual é o pecado que não é perdoado? Aí você vai dizer a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas existem outros pecados que não são perdoados. Quais? Aqueles que não foram confessados. É necessário. Caso contrário, essa surpresa que acontece em Lucas 13, pode acontecer na sua vida, pode acontecer na vida de qualquer um, que profere o nome de Cristo, mas que vive na iniquidade. Como assim? Todos os exemplos que Jesus deu nas parábolas mostram isso. O servo infiel foi para o lugar de planta e ranger de dentes. As virgens nércias ficaram do lado de fora. Aquele servo da parábola dos talentos foi para as trevas exteriores, porque a salvação é um presente dado por Deus, que se torna evidência na vida do cristão por meio das suas obras. O que Deus quer, meu irmão, é que no dia da sua vinda, quando chegar a hora, todos nós venhamos a ouvir: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está proposto. E todos os dias, pregação após pregação, nós temos a oportunidade de parar e pensar: meu Deus, é verdade, eu tenho falado muita bobagem, eu tenho tropeçado em palavras, os meus pensamentos muitas vezes me remetem a pecados do passado, isso perturba as minhas emoções. Senhor, é verdade, eu tenho sido guiado pela avareza. É verdade, Senhor, eu ando assistindo conteúdos impróprios. É verdade, Senhor, já faz tempo que eu não oro como eu orava antes. Senhor, é verdade, há anos eu não pego a sua palavra para meditar. Deus nos dá oportunidades diárias de pararmos, revermos, pensarmos e retomarmos o caminho da fé. O problema, irmãos, é quando a iniquidade permanece, é quando os maus hábitos prevalecem sobre os bons, quando a carne vence a luta contra o espírito, e a pessoa está ali, quarta, sexta e domingo, cumprindo todos os seus rituais, comendo e bebendo, ouvindo os ensinamentos, sem se importar com aquela iniquidade que a mantém distante do Senhor. A mesa está aqui, irmãos. Todos nós sabemos que o propósito da ceia é justamente trazermos à nossa memória o sacrifício feito por Jesus para a remissão dos nossos pecados. E é a hora de você olhar para o seu interior, olhar para você e dizer: Senhor, eu cansei de ser quem eu sou, não quero mais viver assim, não vou mais tropeçar nas mesmas pedras, cair as mesmas quedas, não estou conformado mais de viver com esses hábitos, com esse costume. Esse é o convite que o Senhor faz a todos nós nesta noite. Vamos todos ficar de pé, por favor.